Tem 37 anos, mas pela vida cheia que já teve, bem podia ter uns 60 ou 70. A energia essa é de um miúdo que podia ser adolescente e com um espírito de criança. É internacional português, fez 245 jogos no Campeonato Nacional, foi campeão, ganhou a taça, a Supertaça, até a Liga Europa, mas os títulos esses, há muitos que já os ganharam, mas poucos foram os que marcaram o futebol pela alegria, pelas histórias, pela boa disposição. É isso que está presente no livro que acabou de lançar, histórias divertidas do futebol contadas pelo Rei Ucra, e é a Vossa Alteza que está hoje connosco aqui na Renascença, na Bola Branca. Ucra, bem-vindo, obrigado por estares connosco. Eu diria para começarmos precisamente aqui por um crime que, sendo tu auto-intitulado rei, será um crime de lesa majestade, que é, não sei se já reparaste nisso, mas quando se pesquisa no Google por Ucra, a fotografia que aparece é de Tiago Pinto e não do Ucra. O Tiago ao Google, estou a precisar aqui de uma partida. Antes de mais, obrigado pelo convite. Não me auto-titulei como rei. Titularam-te a ti? A mim. Foram as pessoas que assim me quiseram chamar. E eu penso que, pelo feedback que as pessoas me dão, que não foi pela... Obviamente que foi pela carreira que fiz, mas mais pela forma como eu estive no futebol, ou como vivi o futebol, e como estou e vivo a minha vida particular, a minha vida pessoal. Gosto. É um bom título. É um bom título. Mas eu por acaso também já tive essa... Já me apercebi disso quando pesquiso. Às vezes vou procurar algumas coisas sobre mim e aparece a foto do Tiago Pinto. Não é que não esteja mal, porque o Tiago também é um miúdo bonito, cheio de pinta. Mas vamos ter que alterar isso. É isso, temos de mandar uma mensagem para a Google. Olha, começando aqui pela premissa deste teu livro, tu escreves que o teu maior desejo, o teu objetivo com este livro é que nos faça a nós, leitores, doer a barriga de tanto rir. Faz falta rir nos tempos atuais? Eu acho que sempre fez e cada vez faz mais. Obviamente que cada um tem a sua personalidade, a sua maneira de ser e de estar na vida. A minha sempre foi de uma forma alegre, de uma forma positiva, independentemente de tudo que me aconteceu, falando mais na parte de jogador e também na vida pessoal. Obviamente que nem sempre as coisas correram como a gente quer. Claro. Há umas pedras que aparecem pelo caminho, mas o que é certo é que eu sempre com um sorriso, com boa disposição, sempre olhei para as coisas de uma forma positiva. Sempre tirei de um problema as coisas positivas. E foi isso que me fez andar para a frente, é isso que me faz andar com um sorriso na cara, é isso que faz com que eu me sinta feliz, que me sinta bem. E depois, obviamente, que esta felicidade, esta alegria, depois as pessoas que estão praticamente todos os dias à minha volta. Quando era jogador era o balneário, quando estou em casa é a família e amigos. E pronto, esta é a boa energia que eu tenho e que passa para os outros. E é sempre bom saber e ouvir de pessoas, sejam amigos, sejam familiares, seja às vezes até desconhecidos, quando vêm-me abordar sempre com um sorriso, porque sabem que vão levar com um sorriso. Exato. Que vão levar com boa disposição. E é sempre bom ouvir do outro lado a dizer: oh, Ucra, foi bom este bocadinho, obrigado, já me fizeste o dia. E é sempre bom ouvir isso. Obviamente que não quer dizer que a forma que eu vivo ou que estou na vida que é a forma mais correta. Não quer dizer... E também terás dias menos bons, certamente, não é? Tenho, obviamente toda a gente tem. Só que eu mesmo nesses dias menos bons ando com um sorriso. Tentas espremer a parte boa. Eu costumo dizer que há sempre alguém pior do que nós. Certo. Há sempre alguém que está a passar mais dificuldades do que nós. E eu, falando aqui um bocadinho na parte do futebol, eu infelizmente tive lesões graves desde os meus 17 anos. E falas muito disso aqui no livro, relatos realmente arrepiantes. Sim, porque eu aos 17 anos tive o meu primeiro cruzado, que se foi à vida, em que eu na altura, inconsciente, tinha 17 anos, até nem achei algo... Achei piada. Sinceramente até achei piada porque... Em que sentido? Achei piada porque diziam que aquela era lesão de jogador. Certo. Que os grandes craques, Ronaldo Fenómeno... Uma validação no fundo que... Uma validação, tens aí uma marca que diz que é um selo de qualidade. Exato. E na altura o César Peixoto acho que tinha sido operado 2 semanas antes.
era a lesão do jogador, né? Era a lesão do jogador, e depois também fiz a minha recuperação com Socota, com Bruno Moraes e César Peixoto, e, e eu inconscientemente se calhar não olhei para os perigos, entre aspas, do que me poderia vir a trazer para a minha carreira, porque eu ainda era júnior, não sabia se iria ter uma carreira profissional ou não. E o que é certo é que, com essa inconsciência, na altura, com a alegria, porque eu costumo dizer às pessoas, eu antes de ser alguém no mundo da bola, de ser alguém conhecido, alguém mediático, né? Porque o futebol traz mesmo isso, e eu antes de ser isso, já era feliz. Eu era miúdo, eu lembro-me de ser criança, de andar na escola, já era o maluco saudável. Já tinha esta alegria, por isso... hum, as lesões depois foram acontecendo, não é? Com o decorrer da Sim, carreira. já lá iremos também. E pronto, obviamente que me afetaram muito, porque eu depois já não era os ligamentos, já é muita cartilagem, porque cartilagem tu não consegues colocar cartilagem, a cartilagem não nasce. Certo. A única coisa que eu fazia era tomava comprimidos e tinha pré-treino e pós-treino de precaução para poder conservar e nutrir a cartilagem que ainda tinha, para que pudesse poder jogar, mesmo com dores, com muitas dores, que eu pudesse ainda exercer a profissão de jogador profissional. Mas isto para te dizer que eu mesmo nesses sacrifícios, com estas dores todas, andei sempre com um sorriso, porque daquilo que vamos encontrar aquilo que eu falei há um bocado. Há sempre alguém pior que nós. Eu tive colegas que, infelizmente, tiveram uma lesão igual à minha e tiveram que deixar a carreira. E eu tive 2 cruzados, tive o tendão rotiliano, abri a cabeça não sei quantas vezes, eu de cima a baixo estou cheio de cicatrizes. Também, não é? Isso é no FM. Eu tenho cicatrizes de cima a baixo, e o que é certo é que, mesmo com muito sacrifício, com muitas dores, com resiliência, porque todos temos de ter, toda a gente faz sacrifícios, com mais ou menos dores, mas eu sei aquilo que passei e que ainda passo, não é? Porque são dores que nunca mais vão passar, mas o que é certo é que consegui ultrapassar, e este sorriso, esta forma de viver, de encontrar as coisas positivas, é que fez com que eu andasse para a frente. Mas olhando para esse sorriso, grande parte dos adeptos, e tu conheces os adeptos de futebol melhor do que ninguém, provavelmente melhor do que eu e do que os nossos ouvintes, mas grande parte dos adeptos cobra muito aos jogadores, ou seja, quase que vê os jogadores como pessoas privilegiadas, que têm a vida às vezes mais facilitada, veem também se calhar, transposição do sonho que eles queriam viver, e há sempre muitos adeptos que olham para o jogador quase como exigência militar, ou seja, de alguém que deve estar no campo, deixar a vida em campo e que não deve rir. Tu achas que o riso, a leveza, a brincadeira dentro do futebol é mal vista, de certa forma, por alguns adeptos mais sisudos que acham que, lá está, o futebol deve ser sangue, suor e lágrimas apenas? Não, eu pelo menos não tenho essa perspectiva, porque eu costumo dizer que o sorriso, a alegria, a brincadeira cabem no mesmo saco que a seriedade, com o trabalho, com a dedicação, com o sacrifício, com a resiliência, cabe tudo no mesmo saco. E eu costumo dizer que eu, enquanto fui jogador de futebol, e agora ainda sou, né, no futebol amador, Certo. eu treinei com alegria, ou meti alegria no trabalho. Nunca brinquei com o trabalho, nem nunca trabalhei a brincar, que é totalmente diferente. Ora bem. Às E vezes isso pode ser transposto para as várias profissões, não é? é isso. Eu estou a dizer que eu no futebol, mas eu acho que isso é importante em qualquer área. Claro. Porque quando trabalhamos com alegria, as coisas saem muito melhor, saem mais naturalmente, e que faz com que, se calhar, os objetivos finais saiam com melhores resultados. E o que é certo é que eu sempre tive treinadores que entenderam a minha personalidade, a minha forma de ser e de estar, que muitas vezes agradeceram que, em momentos menos bons, que foi importante ter um Ucra no balneário. Certo. Porque eu costumo dizer que a boa disposição, a alegria, o bom ambiente costuma prolongar as séries boas, e costuma fazer com que as séries menos boas sejam mais rapidamente ultrapassadas. E nunca tiveste um treinador que te desse mais nas orelhas, ou seja, que não gostasse tanto do teu espírito mais alegre? Não, porque eu sempre fui alguém que trabalhou sempre bem. Desde miúdo eu sabia que, ao ter essa característica, que tinha que ter mais responsabilidade, porque as pessoas podiam mesmo confundir. Sim, essa é uma boa questão, que é, ainda por cima tu trabalhaste em clubes profissionais, grandes clubes, aqui sequer à cabeça o Futebol Clube do Porto, claro. Achas que às vezes confundimos, e aqui não só no futebol,
confundimos o espírito brincalhão, a leveza, a alegria com falta de compromisso, porque é algo que eu, por exemplo, eu também tenho um espírito normalmente mais brincalhão e às vezes creio que é algo que as pessoas confundem, que é o facto de estarmos mais leves, mais brincalhões, ser confundido com falta de compromisso. Isso pode acontecer, na tua opinião? Isso pode acontecer e é normal que aconteça das pessoas que não estão contigo, que não trabalham contigo. Certo. Quem te conhece E conhece o teu e trabalho? conhece o meu trabalho, Claro. obviamente que a opinião das pessoas de fora é sempre importante, porque muitas vezes nós olhamos ao espelho e vemos uma coisa, vemos características que nós achamos que estamos a ver a nós, mas muitas vezes as pessoas têm outra imagem diferente daquilo que nós somos. E se houver como é que é de explicar? Uma interpretação diferente, muito diferente do que as pessoas têm, ou de muitas pessoas, do que aquilo que tu tens, alguma coisa está errada, não é? Ou é alguma coisa que tu vês em ti que realmente não é verdadeiro. Claro. É porque se for uma opinião geral de toda a gente, tu tens de estar mal. Mas o que é certo é que é normal e é verdade que a gente, mesmo que queira se desfocar, por exemplo, das redes sociais, ou de uma opinião ou de um comentário, vamos sempre ver. Claro. E também faz parte do crescimento, sabermos absorver e entender e aceitar a opinião das pessoas, mas o mais importante em mim, na minha carreira, sempre foi a opinião de quem trabalha comigo diariamente. Certo. Porque podia ter algumas pessoas que não se identificavam ou não gostavam ou não achavam piada a forma como estava, mas se o meu treinador, se o meu presidente, que é quem pagava, não é? os principais, quem pagava o ordenado, quem me tinha no grupo, quem me escolhia para estar no grupo, quem me escolhia para jogar, se estavam satisfeitos e se era aquilo que realmente precisavam, eu acho que temos que olhar e fazer valer mais a opinião de quem realmente importa. Não é que as outras pessoas, estou a dizer que as outras pessoas não Mas não é importem, importante, mas- nós mas vivemos é também de importante. pessoas, não é? Temos agora um exemplo de alguém que era futebolista e que terminou a carreira e fruto das suas boas capacidades de comunicação, que tu também tens, claro, e que também mostras na comunicação social, onde estás presente também, juntando isso ao bom humor, teve quase como se fosse uma nova vida depois da carreira, que é o Cândido Costa, que tu também conheces e com quem estás muito bem. Nós somos da mesma agência, até. Exatamente. É um bom exemplo para ti, por exemplo, aquilo que aconteceu com o Cândido, ou seja, mostrar que um futebolista pode ser muito mais do que apenas um jogador sisudo e que apenas fala pelo que faz com a bola. É um bom exemplo aquilo que aconteceu com o Cândido. Acho que é o maior exemplo para todos. O Cândido, diferente de mim, porque o Cândido é muito na parte da comunicação, da maneira como conta as histórias, e eu sou na parte mais criativa, de fazer as loucuras que me passam pela cabeça, e eu ponho essas loucuras à prova, mas em termos de personalidade, de maneira de ser e de estar, acho que somos praticamente idênticos. Quando estamos os dois juntos é uma Ui, alegria. acredito. Damos-nos Deve ser um almoço divertido. Dá-nos muito bem. Até quando eu acabei a carreira, quando entrei para a Sport TV, ainda há muita gente que quer comparar a dizer o Ucra nunca vai ser o próximo Cândido, a compararem os dois, o que é perfeitamente normal, mas como estou a dizer, temos personalidades diferentes, mas a forma de nós comunicarmos com as nossas pessoas, com o nosso público, com a nossa comunidade, é um bocado diferente. O que é certo é que, e o que eu sinto, e o que o Cândido também fala comigo, é que há espaço para todos. Claro. Há espaço para todos. E o que é certo é que eu, diferente do Cândido, o Cândido teve uma transição que foi muito complicada. E o Cândido tem uma história de vida que é incrível. Quem já ouviu sabe que é uma coisa fora normal. A superação que ele teve, a resiliência, Também passou por várias lesões, não é? passou por várias lesões, mas a parte de acabar a carreira, de estar num buraco, porque eu penso que ele chegou ao final de carreira já quase sem dinheiro, sem nada, não conseguiu juntar nada. A história de vida dele é um exemplo para todos, porque há sempre uma saída. Certo. Se nós quisermos, há sempre uma saída. Obviamente que às vezes parece mais complicado, mas às vezes temos que nos rodear das pessoas certas. E a Cidália, a esposa dele, a mulher dele, e ele mesmo fala disso, que a Cidália foi muito importante para que ele pudesse ser o Cândido que sempre foi. Por isso acho que há sempre uma saída. Eu costumo dizer que só não há solução para a morte. Não é? De resto a gente vai atrás de tudo, com saúde, vamos atrás de tudo, rodear de pessoas boas, pessoas que nos querem bem,
E pronto, é como estava a dizer, o Cândido é um grande exemplo. E a minha transição foi muito mais leve, porque também foi algo que eu fui preparando com anos com antecedência. O Cândido na altura, se calhar a informação não havia tanta informação como há hoje em dia. E pronto, e hoje só não tem uma transição boa ou mete-se num buraco então vou falar em termos de jogadores de futebol. E falando nisso, consegues apontar de cabeça outros jogadores que possam estar aí a surgir e que possam também ter esse papel de comunicação, de leveza do futebol? Eu por acaso tinha um na cabeça, mas que em princípio não irá acontecer, que era o Ruben Amorim, que era um jogador também que nós olhávamos durante a carreira e dizíamos: este homem, quando acabar a carreira, será um ótimo comunicador e será alguém muito bem disposto também nesse sentido. Dos jogadores com quem tu passaste, haverá aí algum próximo Ucra ou Cândido Costa? Não, há sempre malucos no balneário. Não há só o Ucra Cândido Costa, há sempre malucos. Agora há uns que se expõem mais do que outros. Há uns que conseguem ser mais extrovertidos dentro do balneário e fora do balneário, na vida pessoal, que já são mais reservados. Mas um que me vem à cabeça neste momento, e que ainda está a jogar, que ainda é um jovem e que toda a gente também reconhece que é muito engraçado, que é o Eduardo Quaresma, Certo, do Sporting. Que pronto, são personalidades, são formas de ser e de estar. O Castro, por exemplo, que eu falo no livro, que digo que é o meu colhão do futebol, não é? Que passaste muito tempo com ele, Muito tempo com ele na na formação do Porto, no Olhanense, no Sub-21, quando tivemos os dois no plantel principal do Porto, certo. tivemos os dois juntos também. Tens um capítulo só para ele. Só para ele, porque é alguém importante. Ele é padrinho da minha segunda filha, da Carlota. E o Castro também era uma pessoa que encaixava bem neste perfil. O Castro também é muito divertido. Só que, ao contrário de mim, eu exponho-me, eu não tenho medo de fazer as coisas, não tenho vergonha. Não é medo, é vergonha. E o Castro já é mais envergonhado. Por isso, se fores a qualquer grupo, a qualquer equipa da primeira e segunda liga, seja a Liga 3, seja Campeonato de Portugal, seja agora no futebol amador ou distritais, há sempre um ou dois malucos nos balneários. O que torna as coisas porreiras. A pessoa vai para o treino e diz: por exemplo, no futebol amador, as coisas até podem não correr bem no trabalho, mas vamos para lá, sabemos que vamos estar em família, vamos estar a divertir. Isso é importante. Tu entraste como sénior em 2000, estreaste como sénior em 2007. Ou seja, passaste aqui praticamente os últimos 20 anos de carreira sempre ligados ao futebol. Atravessaste, obviamente, muitas mudanças sociais, comportamentais dentro do futebol, dentro da própria sociedade. Achas que o futebol, os adeptos, o jogo, ao longo destes 20 anos, se tornou mais sério? Porque há muita gente que diz, por exemplo, que o futebol já não está tão divertido, está mais robotizado, está mais sistemático, não está tão livre. Tu sentes isso? Tu que começaste, lá está, em 2007 e terminaste agora há bem pouco tempo a parte profissional, sentes que estamos a ver um futebol mais aborrecido, mais sério, mais cinzento? Eu acho que é uma opinião geral, porque já ouvi também muitos colegas meus a falar, e mesmo ex-jogadores, a dizer que claramente está mais sistematizado. E aqui eu estou a ir a todos os domínios. Sim, mas está mais. O que dizem que já não vem os Ronaldinhos da vida, né? Os Neymares, o futebol de rua. Mas o que é certo é que o futebol evolui. Não sabemos se daqui a 10 anos vai voltar outra vez a esse futebol mais futebol de rua. Não sabemos, porque isto do futebol está sempre a evoluir, está sempre a mudar. O que é certo é que nós hoje em dia, por exemplo, no Porto, temos um Rodrigo Mora. E o Rodrigo Mora, vemos que ele é quase um jogador de futebol de rua, não é? Porque ele tem essa ginga, sim. Tem essa ginga, mas que tem a responsabilidade e tem que se adaptar, ou está adaptado ao futebol moderno, e ele pode fazer isso. Se calhar não tem tanta liberdade, mas quando tem a bola tem essa liberdade para o fazer em certas zonas do campo. Certo. Mas quando é que isso mudou? Tu que estavas lá dentro, não é? Quando isso eventualmente terá mudado um pouco, isso mudou porquê? De onde é que veio? Há quem culpe muito um tal de Pep Guardiola. Sim. Que é algo até, de certa forma, um bocadinho difícil de fazer, tendo em conta a genialidade do Pep Guardiola. Mas tu deste conta de quando é que passou a ser mais importante o pragmatismo e não tanto sequer o entretenimento no futebol? Não sei, eu acho que o Pep Guardiola foi quem realmente veio mudar um bocadinho o que era
o estilo de jogo, o sistema de jogo, a forma como jogávamos, porque realmente no futebol as coisas mais importantes é o passe e a recepção. Certo. É as coisas mais simples de fazer. Dizem que o mais complicado é o mais simples de fazer e realmente é. E nós com aquilo conseguimos ver que muitas vezes um drible, aquilo veio mostrar que muitas vezes que jogar simples consegue também desbloquear uma equipa antes era através de um drible, havia o Ronaldinho, havia o Ronaldo Fenómeno, havia na altura mesmo o Ronaldo, o Cristiano Ronaldo no Sim. Manchester, que através da sua capacidade de drible, de, de encarar um para um, conseguia tirar 2, 3 jogadores. E o Guardiola veio-nos mostrar que muitas vezes um jogador não era preciso tomar essa iniciativa. É, através de passes conseguiam desbloquear uma equipa toda. Mas podemos ver, por exemplo, Messi, nessa equipa de Guardiola, nunca perdeu o seu gênio. Claro. Nunca perdeu a sua forma de jogar. Quando tinha que driblar, driblava. Mas o que é certo é que a partir de construção, a partir desde o guarda-redes até à frente, acho que penso que foi muito o Guardiola que mudou esse paradigma. E o que é certo é que hoje em dia, quando algum clube quer um guarda-redes, a primeira coisa que perguntam não é joga bem com os pés, já não é se defende bem, é como é que é, joga bem com os pés, porque já mudou a ideia de jogo. E o que é certo é que nós temos que nos adaptar, e eu ainda apanhei isso durante a minha carreira de futebol. Lembro-me quando comecei era totalmente diferente, e a partir eu já apanhei ali no tempo do Nuno Espírito Santo No Rio Ave, que já era mais o sistema, as nossas posições, não saí muito daquilo, já tínhamos um processo de jogo, já tínhamos movimentos pré-definidos. Quando a bola entrasse numa zona do campo, já sabíamos quais eram os movimentos que íamos fazer. Tivemos ali 2 anos em que tivemos sucesso, em que fomos às finais da Taça de Portugal, Taça da Liga. chegaram à Liga Europa. Pronto, chegámos à Liga Europa. Tivemos 2 anos com o Nuno Espírito Santo, e os 2 anos a seguir com o Pedro Martins foi totalmente diferente. O Pedro Martins dava-nos os caminhos que nós tínhamos, ou os caminhos mais fáceis que ele achava, ou os melhores caminhos para chegarmos à baliza do adversário, para fazermos os golos. Mas durante aquele caminho nós já tínhamos essa liberdade de podermos fazer o que quisermos, entre aspas, né? Com responsabilidade, sabemos o que é que tínhamos de fazer, mas dava-nos essa mais liberdade. Por isso, de 2012 a 2016 eu apanhei dois treinadores totalmente diferentes, em que tivemos sucesso com os dois. E o que é certo é que pronto, depois também estive na Arábia. Quando regressei já fui para o Santa Clara com o Mr. João Henriques, com o Daniel Ramos, e apanhei também, por exemplo, meus últimos anos de carreira com o Mr. Luís Freire, que tem uma ideia de jogo incrível, mas é uma ideia de jogo também muito posicional, um ataque posicional. E o que tira também um bocadinho... Mas, por exemplo, estamos aqui a falar de alguns termos que já falaste, e atenção, que fazem parte do jogo, não vamos estar também a contornar isso, ataque mais posicional, quase como se olhássemos para uma espécie de intelectualidade do futebol. Tu sentes também que ao longo destes últimos anos, o futebol se tornou mais, em primeiro lugar, mais burocrático, tendo em conta a profissionalização, e por outro lado também mais intelectual nesse sentido, ou seja, muito mais pensado, muito mais estratégico, tático. Sim, isso? noto isso Que muito. não tem de ser necessariamente mau, atenção. Certo, porque hoje em dia há muitas ferramentas que há 10 anos não haviam. Claro. Hoje há muito mais conhecimento do adversário Até que há 10 anos não nós, havia. até por exemplo, para mim, adepto, estou muito mais perto dessas... E eu lembro-me, por exemplo, no Olhanense, com o falecido eterno, o Mr. Jorge Costa, ele tinha o analista, que era o Gil, que hoje pertence à equipa técnica do Pedro Manuel, que está na Arábia, e antes do jogo, ele dava-nos um papel com os jogadores e as características dos jogadores, os pontos fortes e os pontos fracos. Parece o FM. Fracos, não digo fracos, os pontos menos bons que a gente podia explorar. E estamos a falar em 2009, Pois. em Olhão. Hoje em dia, tu não precisas. Hoje em dia, eles têm vídeos, têm imagens, têm o iScout, mandam tens imagens do como é que é o jogador com bola, como é o jogador sem bola, como é a equipa a atacar o posicionamento dele, como é que o teu adversário, né? Estou a falar do jogador, o adversário que vai ter pela frente, a defender onde é que se posiciona, quais são as lacunas que ele tem, e mandam-te os vídeos para o WhatsApp ou para o e-mail, em que tu tens um conhecimento e tens uma informação enorme daquilo que tu vais encontrar pela frente. E com a inteligência artificial provavelmente ainda virá mais. Uma pessoa não sabe o que é que vem aí, mas ainda virá mais. E o que é certo é que depois nós temos que nos adaptar. As equipas, é essa parte, a parte estratégica, que temos que encontrar
formas para ultrapassar, porque como nós estudamos o adversário, os adversários também nos estudam a nós, por isso isto aqui é o do gato e do rato, não é? Isso. Cada vez se sente muito mais isso, mas para um treinador, por acaso, até deve ser cativante e desafiador tentar perceber formas, estratégias de como vamos entrar, como é que não vamos entrar, como é que vamos conseguir desmontar esta equipa. Pá, para um treinador é desafiante e para os jogadores também é desafiante, porque o treinador tem que nos passar a mensagem tem que ser bem recebida, nós muitas vezes temos que aceitar bem a mensagem, claro. E depois fazer com que as coisas aconteçam. Muitas vezes eu costumo dizer às pessoas, porque as pessoas muitas vezes estão a ver o jogo e nós preparámos o jogo, já me aconteceu estar uma semana praticamente a preparar um jogo de uma forma de jogar, como o adversário costumava jogar, ou tem uma ideia de jogo pelo adversário, como é que tínhamos que defender, como é que tínhamos que atacar, e chegou ao jogo e o adversário apresentou de uma maneira diferente. E nós temos que nos adaptar. Primeiro o Mister, com os analistas que já há analistas na bancada, com os adjuntos, tentar perceber o que é que temos que, ali numa fração de segundos, em minutos, tentar organizar a equipa, não é? Porque não dá para fazer o time-out. Agora até dá, tem os guarda-redes atiram-se para o chão, exato, e temos ali... É um time-out não oficial. Pronto, e temos ali um momento que dá para organizar. Mas muitas vezes aos jogadores dentro do campo. Há sempre 2 ou 3 que conseguem ter melhor percepção do jogo, entender melhor o jogo, e ali, entre nós, muitas vezes temos que solucionar os problemas que o treinador às vezes não consegue fazer de fora, passar a mensagem, porque é o futebol. É mais difícil. E o que é certo é que, pronto, eu acho que acima de tudo a gente, mais sistematizado ou não, temos que nos divertir a fazer aquilo que mais gostamos, que é jogar futebol. Ucra, temos 10 minutos até ao final. Gostava que olhássemos aqui para a parte das tuas lesões, e tu descreves aqui as várias lesões, umas mais graves, outras menos graves, que foste tendo. São histórias de algumas com muita dor. Eu quase que senti algumas dores só de ler, e algumas arrepiantes, desde os teus joelhos ao osso que partiste na cara, na estreia no Dragão. 1 minuto e 16 de jogo. Exato, e saíste logo, passando pelos sobrolhos abertos 1000 vezes. Eu sinto que houve aqui sobrolhos é incrível. Eu tenho descrições. Tem coisas incríveis, porque eu de sobrolho, já abri o sobrolho na brincadeira no balneário. Já abri o sobrolho no meinho, que é o treino de aquecimento, que é a parte lúdica. Essa foi com o Rodrigo? Com o Rodrigo. Exato. Já abri o sobrolho no primeiro exercício do treino, com o Mr. Daniel Ramos. O que é? E já tinha... Estas duas já tinha acontecido. Já tinha visto alguns jogadores também abrir o sobrolho. O que é que fazia? Nos primeiros treinos, ou quando era bola ao ar, por exemplo, um exercício de posse de bola, com 2 equipas, 3 períodos, muitas vezes o treinador começa com a bola numa equipa, no período seguinte começa na outra equipa, e o terceiro período é bola ao ar, que é para não ser... é bola ao ar, é disputa ali entre 2 jogadores, e depois quem chegar a B fica com a bola e retoma o exercício. Neste caso, dessa lesão no Santa Clara, foi começar Daniel Ramos, e era só um período. Então, um período não vai dar a bola a uma equipa. Ou ele atira a bola para o ar, ou deixa a bola cair, e depois os jogadores são atentos e pegam na bola, e o jogador que tiver, a equipa começa com posse de bola. E o que é que eu já fazia? Quando havia essas disputas, disputas aéreas, e eu punha-me sempre num canto, que era para não disputar a bola. E o que é certo é que o Mr. Daniel Ramos, a chutar a bola, bateu-lhe no joanete, ou o que é que foi, e a bola veio ter comigo, e eu longe. E eu não saltei à bola. Quem saltou comigo foi o Jean Patrick, e ele saltou, só que a bola bateu-lhe na nuca. E eu bati na nuca, a bola vai para cima. Certo. E eu aí fiquei a olhar, porque não estava a perceber onde é que estava a bola. Nós parecíamos 2 baratas tontas, não é? Olhar para um lado e para o outro. E o que é certo é que a bola vem outra vez na nossa direção, e eu vi, e aí vou dar com a cabeça, e batemos cabeça com cabeça. E o que é certo, abri 7 pontos. Lembro-me do sobrolho, quando tirei a compressa, caía-me para a frente, que eu nem conseguia ver. É isto, caro ouvinte, que podemos ler no livro do... Isso. Já abri, como estava a dizer, no primeiro exercício do treino, como já abri o sobrolho a festejar um golo. Pois sim, que foi até um autogolo, não foi? Foi, eu faço o cruzamento, autogolo, em Coimbra, e nos festejos, naquele momento que estamos a dar um abraço, em que as cabeças ainda estão alinhadas, vamos desviar para dar um abraço, não é? Certo. Alguém salta, penso que foi por trás do Tarantini, e demos cabeça com cabeça, e tive que estar a festejar o golo. Mas atenção, eu tenho o Ucra, para quem nos está a ouvir apenas, sem imagem, eu tenho o Ucra à minha frente e os barulhos estão imaculados. Aqui nota-se. Nota-se muito pouco, está muito bem. Mas agora também com Botox e toda a gente trata disso. Eu ia perguntar-te se achas que os adeptos de futebol
reconhecem ou percebem esses sacrifícios? Porque, ou seja, voltando aqui um bocadinho atrás a uma das perguntas que eu fiz há pouco, há muitos adeptos que olham para o jogador de futebol e pensam apenas em alguém privilegiado, um menino rico quase, que está a viver o seu sonho, e eles vão só treinar de manhã e depois passam o dia descansados. Mas a verdade é que tu fazes aqui relatos que, em termos físicos, vou dizer, um humano normal, muito dificilmente conseguiria suportar o que tu suportaste. Tu sentes que os adeptos de futebol, no teu caso, ou no caso dos outros jogadores que já tiveram grandes lesões, conseguem compreender ou sequer perceber um bocadinho daquilo que é o sofrimento físico que vocês passam em alguns momentos da carreira? Eu acho que como estava a dizer, há muita informação hoje em dia, há muita partilha de, de- de testemunhos, porque toda a gente diz que um atleta de alta competição, ou ser atleta de alta competição, que não é bom para a saúde. Certo. Ah, E já nem vamos só às lesões, não é? Sim, mas o que é certo é que as pessoas têm razão, e nós muitas vezes falamos isso dentro do balneário, que nós somos uns privilegiados, porque fazemos aquilo que mais gostamos, em que temos um ordenado totalmente diferente do que uma pessoa comum, que tem o Tu seu sentes trabalho que os normal. balneários têm essa noção? Temos, porque nós falamos isso dentro do balneário. Nós somos uns privilegiados, só treinamos durante a época, na pré-época, pronto, temos os bidiários, mas durante a época só treinamos de manhã, e depois à tarde podemos descansar, podemos fazer, se tivermos filhos pequenos, podemos estar com eles, podemos ir buscar os filhos à escola. Somos os privilegiados. E depois bem pagos, não é? Quando digo bem pagos, estou a falar Para a média do país. do país. Obviamente, se fores para divisões inferiores, há Isso já jogadores não que têm que acontece. trabalhar e têm que jogar. Certo. Pronto. Mas toda a gente passa sacrifícios, faz sacrifícios. Nós, infelizmente, os nossos sacrifícios, ou o que nos pode acontecer, são essas mesmas A lesões. parte mais Que física. é a pior parte de um jogador de futebol. Porque aquilo é como se fosse um botão, o on e o off. Tu tanto estás bem, como no segundo a seguir, podes estar 6 meses, podes estar um ano, podes estar Podes um acabar a mês, carreira. podes acabar a carreira. De um momento para o outro podes ficar sem nada. E, por exemplo, tu achas que os próprios clubes deviam ter um papel mais, vou dizer, transparente, mais aberto com, aqui falando no caso das lesões, ou seja, há muitas vezes os adeptos não conseguem compreender o que é que está a passar a um jogador porque a mensagem não passa, porque os jogadores não explicam a lesão, porque os clubes não explicam a lesão, os clubes não explicam às vezes sequer que o jogador está lesionado. Achas que devia haver uma maior abertura nesse sentido? Não, Porque eu sinto, aqui olhando Sim. apenas do papel de adepto, sinto que poderia haver uma muito maior empatia se eu soubesse que tu, Ucra, ontem no treino abriste o sobrolho e levaste 7 pontos, do que simplesmente o Ucra está fora do próximo jogo por motivos físicos. Não, alguns clubes já passam a informação correta para fora, há outros que não passam como estratégia, por exemplo, porque pode ser um jogador que venha a jogar com regularidade e a outra equipa possa estar a pensar nesse jogador que vai jogar e a montar a equipa, porque é um jogador que, por exemplo, que possa desequilibrar e que seja um jogador-chave, e ele nesse jogo não estar e aparecer outro. Ou até pode estar e sabendo qual é a lesão, jogarem com isso. Às vezes até brincámos a dizer, pá, se solta a perna direita, liga a perna esquerda, que é que se eles se derem na outra. Mas eu acho que já, como estou a dizer, hoje em dia as redes sociais também trazem isso. Muitos jogadores já mostram vídeos do que é a evolução da recuperação, Certo. já vão partilhando durante a recuperação, já partilham fases do que é que estão a passar, do que é que não estão. E eu acho que há uma abertura. Acho que não, há uns anos não sabia tanto, não sabia como é que era uma recuperação no cruzado, por exemplo. Hoje, se calhar, muita gente já sabe mais ou menos o procedimento. Porque Basta ir quase ao YouTube e ao vemos YouTube como é que... e vem, pronto, é isso. Mas pegando também nessa comunicação, temos 5 minutos até ao final, os clubes no geral, aqui não olhando para as lesões em si, achas que deviam ser mais abertos a comunicar? Tu és uma pessoa que comunica extremamente bem nas redes sociais, e também foi isso que depois também, lá está, levou a que estas tuas histórias fossem Sim. muito conhecidas. Os clubes também deviam ser mais abertos, mais leves a comunicar. Continuamos com estas guerras de comunicados e coisas muito fechadas e já há clubes que, atenção, são Sim. muito leves na comunicação e que brincam muito com os adeptos. O Passos Ferreira Sim, por exemplo, é um ótimo é um exemplo. ótimo exemplo Ótimo exemplo. de como
às vezes a forma como transmite as mensagens é sempre de uma forma leve e positiva, como brinca com qualquer assunto. Obviamente que a responsabilidade do Passos não é igual a um Porto, Benfica e Sport. Não é responsabilidade, todos têm responsabilidade, mas Mas, ou em seja, termos de estatuto, estás a dizer que isto muda consoante, ou pode mudar consoante a responsabilidade? pode. Um clube maior com outras responsabilidades deve ter mais cuidado na forma como Eu posso comunica. dar um exemplo. Imagina, nós enquanto jogadores, e eu falo por experiência própria, em que eu considero que tive um bom nível do futebol português, no Olhanense quando esteve na Primeira Liga, no Rio Ave, no Santa Clara, e eu quando fui para o Porto, a responsabilidade é totalmente diferente. Certo. E muitas vezes essa responsabilidade pesa, que nós não conseguimos passar ou conseguirmos transpor no campo a nossa qualidade, porque realmente as camisolas pesam, a pressão pesa. E a comunicação muda também consoante isso. Eu vou dar um exemplo, eu não sei, mas eu sinto que mesmo um Porto Benfica Sporting já se vê muitos vídeos dentro do balneário, Sim, dos cada vez jogadores a mais. brincarem cada vez mais, e eu vou dar um exemplo, eu na altura que estava no Porto, as redes sociais não eram o que são hoje. Sim. E eu, se na altura tivesse redes sociais ou essas redes, eu na altura tinha, só que não partilhava nada. Eu se partilhasse, eu tinha coisas surreais para partilhar. No Porto, em que eu tinha 22 anos, 23, em que estava Hulk, Falcão, João Moutinho, Belushi, Guarino, estava Que eu pagava para ver. e eu era um menino deles. Eu e o Castro éramos os meninos deles. Eu era um menino deles, eu tinha brincadeiras que eram surreais. Eu não sei. Eu tinha ainda até no telefone uma declaração do André Vilas Boas, porque não queria que eu e o Castro saíssemos em janeiro, porque o Castro depois foi para o Rijon e eu fui para o Braga. Não queria que a gente saísse, porque dávamos o exemplo, não só nos treinos, mas quando também jogávamos, mas éramos um exemplo para todos. E ele disse que o Ucra, pelo aquilo que dava no treino e no jogo, mas também pelo homem unificado que ele é e da preponderância que ele tem no grupo. Eu tinha 22 anos no meio daqueles jogadores, Sério, muitos todos. deles. E eu tenho isso guardado, porque são coisas que eu muitas vezes gosto de mostrar aos meus amigos, para mostrar que o Ucra não é assim, porque deixou de jogar mais vezes. Eu quando jogava mais, eu era completamente avariado da cabeça. E eu sempre fui a mesma pessoa, jogando ou não jogando. Mas o que é certo é que cada vez mais há essa transparência, essa barreira cada vez está a ser mais quebrada, que eu lembro-me que há uns anos era quase impossível os adeptos terem contacto com os jogadores, só fora campo, e hoje há mais informação, há mais os clubes a pegarem nos adeptos e a levarem a um treino, a um jogo, estar ali à espera que os jogadores saiam do autocarro, alguns adeptos até passarem o dia com a equipa, perceberem qual é as dinâmicas. Eu acho que cada vez mais essa barreira está a ser quebrada. E o que eu acho que é importante, porque o futebol não é só jogadores, nós somos, obviamente, todos temos um papel importante. Os jogadores, os treinadores, os dirigentes, os árbitros, todos os agentes que estão à volta do futebol têm um papel importante. Mas também isto só anda se houver pessoas. Claro. As pessoas é que também são uma parte importante, que vão ao estádio, que pagam os bilhetes para verem jogos de futebol, que pagam as cotas para ser sócios de um clube. E as pessoas são muito importantes. E se houver essa ligação, essa proximidade com as pessoas, eu acredito que, por exemplo, uma das coisas que se fala do futebol português, que é ter pouca gente no estádio, se houver essa abertura, se houver essa comunicação de uma forma positiva, dessa aproximação dos adeptos ao clube, dos adeptos aos jogadores, porque muitas vezes os adeptos querem chegar ao jogador porque têm ídolos, Claro. têm referências, e muitas vezes sentem que há algo que não nos deixa, que Estão muito longe, estão muito longe. E eu acho que, havendo essa aproximação, que vai trazer muitas mais gente aos estádios, que vai trazer muitas mais gente para o clube. As crianças vão gostar muito mais. Os pais, se calhar, com frio e a chover, em estádios que tenham as mínimas condições, se calhar já não ficam em casa, pegam nos miúdos, porque os miúdos vão ficar felizes, se calhar por ter, ou por poder ter uma camisola, ou por poder ter contacto com o jogador. Não sei, eu acho que tem que haver um equilíbrio nas coisas. Obviamente tem que haver um equilíbrio, que não pode ser a grande e à francesa, Claro. como costuma dizer, mas se houver um bom equilíbrio, eu acho que o futebol português sai a ganhar, e é um dos papéis que toda a gente tem influência direta no futebol, que está no mundo do futebol, tem que dar esse primeiro passo, porque eu acho que é muito importante. Ucra, vamos fechar a nossa entrevista. Eu gostava de fechar com algo que tu mencionas aqui no teu prefácio, no teu pontapé de saída no livro, que é, a certa altura, tu fazes a pergunta: o que é que andamos aqui a fazer? E dizes que
que no fundo o que devemos fazer é viver o melhor que podemos com aqueles que nos querem bem. E deixas uma sugestão, que é, se puder dar uma sugestão, que seja que aproveitemos o tempo que temos com leveza, humildade e, acima de tudo, capacidade de nos rirmos de nós mesmos. A minha pergunta para fechar é: até agora, sentes que na tua vida aproveitaste todo o teu tempo ao máximo, com leveza, com essa boa disposição? Acredito que sim, e sinto que sim. Eu costumo dizer que eu não aproveito para me divertir quando chego ao destino. E eu divirto-me na viagem para o destino, divirto-me no destino e divirto-me e vivo no regresso. E eu aproveito todos os dias para viver, para sorrir, para criar momentos, para criar memórias com minhas filhas, porque é assim que eu vejo a vida, é assim que eu gosto de viver, que faz sentido para mim. Somos os privilegiados porque acordamos todos os dias. Há pessoas, entre queridos, que já não estão cá e que nós gostássemos que tivéssemos. É a vida, a única certeza que nós temos é a morte. E eu gosto de viver. Gosto de viver, gosto de desfrutar, gosto de ter momentos hilariantes, de ter momentos também sossegados, que também os tenho. Gosto às vezes de estar reservado, estar no meu cantinho, mas às vezes no meu cantinho é quando vêm as ideias todas à cabeça, quando tenho muito tempo para pensar. Mas o que é certo é que eu gosto de desfrutar e de viver principalmente com a minha família, porque é do meu sangue, com as minhas filhas, porque eu, como aconteceu na minha vida, eu cresci e segui o meu caminho e afastei-me um bocadinho não é afastei-me, mas temos a nossa vida e em relação aos nossos pais já há ali uma certa distância. Não quer dizer que... É natural. É natural, cada um faz a sua vida. E eu quero aproveitar enquanto as minhas filhas estão comigo. Eu já tenho uma com 18, tenho uma com 15, outra com 7, outra com 5. Para todas as idades. Para todas as idades. E eu vou desfrutando à minha maneira, como quando a mais velha fez agora 18 anos. Vesti-me à tropa, a dizer, ela vai, é a idade adulta, mas o pai está aqui. E eu, É um aviso para os pretendentes. É isso, eu vou-me adaptando aos momentos, vou criando memórias, como disse, sorrisos e pronto. E aquilo que eu sinto das pessoas é que essa gratidão também que elas me dizem e do feedback que recebo é que, Oucra, tu é que sabes viver a vida. E eu acho que depois de ouvir isso, acho que vivo a vida da forma mais correta. E pronto, e só tenho que andar feliz, e as coisas que têm-me acontecido na vida também é reflexo disso, porque só uma parte. E para acabar, porque eu costumo dizer às pessoas que o meu grande investimento no futebol, eu gastei 0. Não gastei dinheiro nenhum. O meu maior investimento foi nos princípios e nos valores que meus pais me passaram desde o início, no respeitar, na humildade, na solidariedade, na empatia, na compaixão com o próximo. E eu fui trabalhando nesses valores porque realmente acho que são os mais importantes. Porque nós, antes de sermos jogadores, ou antes de sermos jornalistas, ou antes de sermos arquitetos, médicos, advogados, nós somos pessoas, nós nascemos pessoas. Claro. E são esses valores que a gente tem que trabalhar. E o reflexo foi que eu trabalhei nesses valores, fui trabalhando sobre eles. As pessoas, é a minha forma de viver, é a forma que eu estou bem na vida, e as coisas que me têm vindo agora, estes projetos também é muito por isso, é pela boa imagem que eu deixo. E que felizmente as coisas têm-me aparecido, e eu tenho agarrado com todas as minhas forças, porque eu tenho oportunidades, por exemplo, de ter um programa na televisão sem ter feito ou ter uma formação de televisão, de jornalismo, de que quer que seja. Há pessoas que estudam e se calhar nunca vão ter a oportunidade que eu tenho, e eu tive. E pronto, e vou agarrando as coisas sempre à minha maneira. Obviamente que estou a crescer aos pouquinhos, é um mundo novo em que estou inserido, em que vou apalpando e vou conhecendo, e pronto, e vou aproveitando para crescer e viver a vida, como disse, com alegria. É isso, são alguns dos valores que estão aqui presentes, Ucra. Muito obrigado por ter estado connosco aqui na Renascença. Histórias divertidas do futebol contadas pelo Rei Ucra já está disponível nas livrarias um pouco por todo o país. Pode ser uma ótima prenda de Natal, quem sabe. Ucra, boas festas, boas entradas também, e obrigado mais uma vez. Obrigado igualmente.